fui atrás de todas as plataformas que existiam. E aí, nada, absolutamente nada, se encaixava naquilo que a gente precisava. O que pode simular a nossa atividade? Então, nós conseguimos, com o ambiente proporcionado pela Cubus, fazer exatamente como acontecia nas aulas. Nós tivemos, ao contrário do que se tinha de expectativa, uma redução de evasão. Encaixa porque os valores são os mesmos, né? A gente acredita nas mesmas coisas. Oi, Priscila, tudo bom? Tudo e você? Tudo bem. Gente, a Priscila, ela é coordenadora do IBET. O IBET é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. E aí a Priscila vai contar para a gente um pouco de como que foi essa virada, né, Priscila, do presencial para o online. Olá, então eu sou a Priscila de Souza, eu sou coordenadora nacional do IBET. O IBET é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, é uma instituição que tem cursos, um curso que é o maior, o curso de pós-graduação em Direito Tributário, que acontece no Brasil inteiro, em 32 cidades. E também tem outros cursos menores, que são cursos de extensão, também na área tributária, e que até março de 2020 aconteciam exclusivamente de forma presencial, né? Até que a gente foi surpreendido por tudo que a humanidade está passando e precisamos rever uma forma de continuar oferecendo as nossas atividades, só que virtualmente e sem perder a qualidade que a gente sempre pensou que era o fundamental aí nas atividades do IBET. Então, os cursos todos, eles têm um formato muito parecido, que chama de método invertido. Então, nós passamos a estrutura do curso para o aluno, quando ele se matricula, e ele tem acesso a todos os temas que ele vai estudar. E aí, tendo acesso a esses temas, ele se prepara para uma aula, se prepara para cada um deles. Então, ele faz uma leitura, ele responde algumas perguntas, e ele vai para um encontro presencial na região dele, né, porque o IBET tem em 32 cidades, então ele vai ali para aquela aula, e vai discutir perguntas, discutir questões daquele tema com os colegas de sala. Então, primeiro eles se reúnem em grupos pequenos, e vão ali testando as suas posições, e depois, nesse mesmo encontro, esses grupos pequenos desformam e formam um grupo só para aquela turma, que vai de 15 a 30 pessoas. E eles montam uma ideia da turma a respeito daquele tema. E eleito uma pessoa para representá-los, né? E eles pegam esse material e levam para o encontro seguinte, onde alguém, um professor especialista naquele assunto, se desloca até a cidade, até o polo do IBET, e fala sobre aquele tema. Então, por que método invertido? Porque antes da aula teórica, que é a última coisa que acontece, o aluno leu, respondeu pergunta, discutiu com os colegas, rediscutiu, e aí, então, num segundo ou num último momento, ele vai ter a opinião de um professor sobre aquele tema. Quando a gente foi passar do presencial para o online, o ponto que foi o principal que a gente levou em consideração foi justamente que o IBET, essa estrutura do IBET, para a gente um case de sucesso, porque nessa troca entre professor e aluno, e nessa troca regional, que acontece no compartilhamento do ambiente, vamos pensar, era justamente a diferença. Então, como proporcionar isso para o aluno, sendo desafiado
pelo ambiente digital, né? Então, nós pensamos num simulador. Acho que essa é bem a ideia. Vamos pensar num simulador, onde reproduza exatamente a sensação do presencial, só que no digital. Então, nós conseguimos, com o ambiente proporcionado pela Cubus, fazer exatamente como acontecia nas aulas. E eu acho que funcionou também que as pessoas, porque quem procura um curso presencial, quem procurou um curso presencial, ele sabia que era esse o grande diferencial do curso preparado ali, porque o aluno pode tirar dúvida na hora, o professor vai vir até ele, ele vai ter outras experiências, porque é diferente de você ter, quando a gente fala de cidades maiores, de ambientes maiores, você está em São Paulo, muito mais, tudo é muito mais acessível. Quando você está em cidades mais distantes desses grandes centros, cursos, mesmo os presenciais, talvez eles não proporcionem uma troca tão grande, considerando o universo de profissionais que tem ali. Quando a gente fala de que o professor vai ser o mesmo, independente de onde o aluno esteja, significa que quem trata daquele assunto vai tratar em qualquer uma das unidades, né? Então, eu acho que esse é um dos diferenciais. Quando a gente trouxe isso para o digital, essa dúvida para o aluno IBET não existia, de que ele ia ter acesso a esses professores, de que os grandes professores iam dar aula. O medo era se ele ia conseguir acessar o professor, porque o professor ia estar na sala de aula, na sala dele, no computador dele, na tela dele, mas ele não sabia se ele ia conseguir promover essa troca. Eu acho que o nosso desafio era justamente isso. Nós vamos conseguir fazer com que o aluno se sinta próximo do professor, né? E eu acho que isso a gente conseguiu muito bem, né? Porque o aluno, muito aluno se manifesta hoje muito mais pelas perguntas escritas do que ele se manifestava em sala de aula, né? Porque é o receio de estar fazendo uma pergunta mal pensada, ou do que o colega vai pensar. Não, ele está... esse ambiente de exclusividade, dele estar na casa dele, ali pensando e podendo formular a pergunta, isso desinibiu muita gente, sabe? Então, o que poderia ser um receio de não ter a participação, de não poder fazer a pergunta para o professor, de não poder tirar suas dúvidas, não, isso foi totalmente vencido, superado, sabe? Isso eu acho que é uma grande sacada aí, que é o que nós vamos levar dessa situação. Porque a gente tem uma certeza, o normal vai ser um novo normal, certo? Se a gente percebeu que não há mais barreiras da distância para produzir conteúdos de qualidade, porque as pessoas vão se sentir próximas, mesmo não estando compartilhando o mesmo ambiente. Então, acho que o nosso compromisso é pegar tudo aquilo que pode ser substituído pelo presencial e colocar em ambiente digital. Porque não é querer facilitar as coisas, mas é de dar tempo para produzir outros conteúdos que necessariamente demandem a presença física. É isso que é o grande legado, né? Porque nós não sairemos iguais dessa situação. E o nosso compromisso é de sairmos melhores. Eu queria te fazer essa pergunta. Como que foi? Como que você encontrou Cubus e por que você escolheu o curso? A gente não tinha nenhuma expectativa de um dia transformar as atividades presenciais em digitais. Esse é o marco zero da mudança.
Tá? Partimos daí. Eu tive uma conversa com a equipe ano passado, falei, gente, nós já fomos paquerados várias vezes. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Das duas, uma. Ou o mundo um dia vai se tornar digital e nós não teremos mais espaço, porque a gente não se preparou para isso. Ou as pessoas vão para o digital, vão perceber que não é isso aí e vão voltar para procurar. E só vai ter a gente aqui. Tá? Então não existe uma terceira alternativa. Aí veio a pandemia. Olha só, tem uma terceira, você não vai mais poder existir dessa maneira. Exatamente. E não é por escolha, é porque assim, essa vai ser a caixinha que você vai ter que trabalhar com ela. Tudo que você tem tá aqui dentro. Pronto. Então, quando a gente foi pensar nisso, porque tinha ainda uma dúvida, que era quanto tempo isso vai durar? É o caso da gente suspender tudo? As primeiras normas do MEC eram suspende-se por 30 dias, suspende-se por mais 30 dias, né? Ponto. A gente não tinha expectativa de ir para o digital, tá? Para o virtual. Não tem expectativa. Então, é o caso de mexer? Quanto tempo isso vai durar? Justifica um investimento, né? Então a gente falou, tá, não dá. Justifica a mudança. Tá, agora a gente precisa do quê? O que pode simular a nossa atividade? Aí eu fui atrás de todas as plataformas que existiam. Primeiro, todas aquelas que a gente conhecia por fazer reuniões virtuais. Segunda pesquisa, todas as plataformas de cursos EAD que eu conhecia, ou que eu fiquei sabendo, ou que me contaram, ou que saía qualquer notícia. E aí, nada, absolutamente nada, se encaixava naquilo que a gente precisava. Umas ofereciam uma estrutura perfeita para o seminário, outras ofereciam uma estrutura perfeita para a aula expositiva, e uma ou outra, que vou dizer que dá para contar, não deve ter passado de duas, que a gente conseguiria colocar todo mundo lá dentro, não tinha estrutura para a gente fazer isso de forma geral. Eu ia ter que ficar replicando informação em todas as turmas, porque elas acontecem de forma independente, que não é o que a gente tem no IBET. No IBET tem uma estrutura e isso é replicado em cada uma das turmas. Então, ia virar um trabalho absurdo. A gente ia levar um tempo que não ia. Era melhor realmente não voltar para as atividades. Daí nós descobrimos vocês, né? Nós também recebi indicações, então foi bom que a gente já recebeu com um referendo. Olha, aqui eles estão preocupados em promover um ambiente que seja de integração. Opa, peraí. Então, talvez seja o caso. Eu estava achando já até que era assim, que era fake news já. Porque assim, eu falei, então ela vai fazer, ela vai dizer que dá, que é isso mesmo, mas que ela pensou essa estrutura para uma universidade de ponta da Europa, e lá eles cobram anuidades estratosféricas, e por isso o ambiente funcionava perfeitamente como a gente queria, só não se encaixaria no que a gente tinha condição de pagar. De verdade, foi exatamente isso que passou pela cabeça. Aí, quando a gente foi vendo, sabe qual foi a primeira notícia a primeira impressão que eu tive, que eu recebi de um usuário? Eu disse assim, mas desde quando vocês estão em conversa com o pessoal do Cubos? Falei, como assim? Desde quando? Não, porque não foi agora para mudar para o digital, né? Aí eu falei, foi agora. Conversei, conheço a Paola tem uma semana, né? A gente
que a gente já tinha feito uma pesquisa grande, então quando se deparou com cubos, percebeu que era a ferramenta certa, mas era uma ferramenta que já existia. Não, essa ferramenta foi criada para o IBET. Tem tudo que a gente precisa. Então, como é que pode ter sido desenvolvida alguma coisa sem tomar o IBET, uma ferramenta dessa, sem tomar o IBET de parâmetro e encaixar tão perfeitamente no IBET? Pois é. Tem alguém lá em cima que está do nosso lado. E foi muito legal isso, porque foi um coordenador nosso que falou. Ele estava ajudando na busca. Ele conhecia, então é alguém que conhecia o IBET como ambiente de aluno, ele já foi aluno, ele já foi professor, hoje ele é coordenador. E quando a gente apresentou a plataforma, foi exatamente esse comentário que ele fez. Vocês prezam pela qualidade e pela interação entre os alunos e os professores. E vocês usam metodologias ativas. E o Cubus é uma plataforma que foi desenvolvida para esse tipo de metodologia. Então, casa muito bem. Quando você me procurou, a primeira coisa que eu perguntei para você, eu falei, como que funciona? Porque, às vezes, né, se você está querendo uma coisa massificada, um para vários, e só o professor fala, o aluno não tem voz, o Cubus não vai servir para você. Você falou, não. E aí, casou, porque é o modelo de educação que a gente acredita. É o mesmo modelo que o Cubus acredita, é o mesmo modelo que o IBET acredita. É por isso que... Os valores coincidem. Sim. Atividade, cada um pratica a sua atividade na sua área, mas encaixa porque os valores são os mesmos, né? A gente acredita nas mesmas coisas, exatamente o que você falou, né? Então, tá aí, é exatamente o resultado disso, porque não é a Priscila falando, a Paola falando. Nós tivemos, ao contrário do que se tinha de expectativa, uma redução de evasão. Nossa, que legal! Que legal! Se a gente for considerar números absolutos, foi maior, mas por quê? Porque teve gente que sequer entrou. Porque aí ficou... Achou que já não ia dar certo e já nem tentou. Ou não ia dar certo, ou ficou com receio financeiro. Teve muitas pessoas tiveram problemas financeiros e não puderam continuar. Exatamente. Não vou investir nisso agora, né? Já que não vai ser presencial, né? Acho que muita gente já pensou assim. Mas, do início do curso para agora, o número de evasão caiu, e saiu por questão financeira, por outras questões, que não são de dizer que qualidade caiu. Obrigada, Priscila, adorei. Imagina, eu que te agradeço, tô aqui, se você precisar. Obrigada. Obrigada, viu? Beijo. Um beijo, tchau, tchau.